Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista. No programa de hoje vamos falar de peregrinação, nome dado ao ato de participar de uma jornada a lugares considerados santos ou de devoção. E uma das peregrinações mais famosas e antigas do mundo é o Caminho de Santiago de Compostela, que há mais de 1000 anos é percorrido por milhares de pessoas em todo o mundo. E para saber um pouco desta experiência espiritual, vamos conversar com a jornalista e escritora e nossa editora aqui na TVE, Elaine Garal. A Elaine percorreu no ano passado o Caminho de Santiago e vai compartilhar conosco um pouco das percepções, reflexões e curiosidades dessa experiência. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, Elaine. Obrigada, Thelma. É uma alegria estar aqui. Alegria nossa. Elaine, o Caminho de Santiago, embora seja um caminho milenar, não é? Ele se popularizou muito no Brasil a partir do livro O Diário de um Mago, escrito por Paulo Coelho, que em 1986 fez essa peregrinação. O Diário de um Mago foi um dos fatores motivadores dessa experiência? O Diário de um Mago foi fundamental, porque quando eu li o livro, 30 anos atrás, eu era quase mais que uma adolescente, mais novinha, eu não tinha ouvido falar do Caminho de Santiago, eu nem sabia. Então eu li o Diário de um Mago e eu falei, gente, o que é isso? E fui pesquisar. E desde então o Caminho de Santiago está ali nos meus sonhos, as minhas metas de vida, de concretizar, de realizar. Preparativos. Eu acho que o principal é definir a época que você vai, que, assim, primavera e verão, primavera e outono são as mais indicadas por causa da temperatura, da quantidade de peregrino, e comprar a sua passagem, que é o fator mais caro da sua viagem. Então, assim, define sua passagem, define sua época, e de lá tudo se resolve, porque, assim, a hospedagem, se você for fazer de um modo mais rústico, mais peregrino mesmo, não é tão cara, a alimentação não é tão cara. Então, a passagem, sua preparação física, que eu confesso que não tive tempo de fazer, mas indico que se faça, e de coração aberto, de mente aberta, para viver tudo que o caminho tem a oferecer. Pois é, você falou hospedagem, alimentação, que são acessíveis. Existe toda uma infraestrutura, né? Pelo menos no caminho, que são vários os caminhos de Santiago, né? Você foi pelo caminho português. Bom, tem duas perguntas aí. Primeiro, por que a opção pelo caminho português? E falar um pouco da infraestrutura do caminho. É uma infraestrutura que o peregrino, ele tem uma rede de apoio, ou seja, ele tem condições para não passar tantos perrengues? Sim, o Caminho de Santiago, a gente chama de Caminho de Santiago qualquer rota que leve a Santiago de Compostela, na Espanha. Inclusive aqui, ó, na Vieira, que é um dos símbolos do caminho, a gente fala que a gente sai daqui e vai chegando a Santiago, que é aqui. Então são vários caminhos, você pode sair da França, que é o caminho maior que você faz em 30 dias, são mais de 800 quilômetros. Aí eu optei por sair de Portugal no caminho central, e aí eu fiz 240 quilômetros em 12 dias. Tem o caminho português pela costa, que você vai pelo litoral. Nesses caminhos principais, a estrutura é excelente. Em cada lugarzinho você encontra um albergue peregrino, um albergue que você vai dormir num quarto compartilhado, que você vai compartilhar o banheiro, que você vai compartilhar as refeições, que você vai dormir no beliche com pessoas assim, acima que você não conhece, do seu lado você não conhece. Então, em cada cidadezinha e na rota, você não precisa nem sair do caminho para encontrar os albergues, os hotéis e os restaurantes. É uma rota segura, pelo menos a que você fez? É uma rota muito segura, inclusive para mulheres. Eu fui sozinha aos 50 anos e eu encontrei muitas mulheres sozinhas, mais mulheres sozinhas do que homens sozinhos caminhando. Então, assim, com muita segurança, quando você pisa no caminho, você se torna um peregrino e você é igual a qualquer peregrino que está lá. E é uma rede de apoio. Você não fica sozinho, você não precisa de nada que você não consiga lá. É uma coisa impressionante. Tudo que eu precisei, eu consegui. As pessoas dizem que o caminho te dá o que é necessário. Então, tudo eu consegui. O que eu não tinha levado, que eu percebi que eu iria precisar, alguém me deu.
Pois é, por falar em levar, qual é a bagagem ideal para se fazer uma peregrinação como essa? É o mínimo que você precisa para sobreviver naquele tempo. Lembrando que você vai estar carregando a sua casa nas costas. Você está carregando a sua mochila e andando 20 quilômetros, 24, tem gente que anda até 30 quilômetros por dia. Eu não fiz, eu estipulei o meu máximo em 24 quilômetros por dia, carregando a mochila. Então, quanto mais leve você vai, melhor. E no caminho você vai deixando, porque quando a gente sai daqui, a gente está acostumado com uma coisa, a gente vai cheio de medo, e no caminho você percebe que não vai precisar daquilo tudo. E aí você vai deixando. E aí você chega mais leve no final. Dificuldades? Para mim foi calo no pé. Porque eu me preparei muito para... Nossa, eu me preparei muito para não ter. Eu escolhi um bom sapato, que o principal que dizem na preparação, escolha um bom sapato, escolha uma boa mochila. Eu escolhi um bom sapato, sabe? Eu escolhi uma boa meia. E no segundo dia eu tive assim bolhas nos pés assim bem grandes. Bom, vamos falar de interações. Você falou agora há pouco que nos albergues, né, e mesmo no caminho, sempre você estava em contato com outras pessoas das mais diferentes nacionalidades, né? Como é que eram essas interações? Quais as interações assim mais curiosas que mais te marcaram aí nessa jornada? Você tem interações o tempo todo. Você também consegue ficar sozinho se isso for o seu objetivo. Fica muito claro quando uma pessoa está no momento dela e ela não quer conversar. Então, as pessoas não se aproximam. Tirando isso, o tempo todo você tem interação, é gente do mundo inteiro. São locais belíssimos, são castelos, são mosteiros seculares que você faz um jantar peregrino à noite, sabe? É uma coisa muito linda. Na minha viagem, eu tive, assim, duas experiências que são muito marcantes para mim. A primeira é a história da Elizabeth, que eu cheguei justamente no mosteiro de Vairão, ia ter um jantar peregrino. Você só pode ficar uma noite em cada mosteiro, quando você vai no albergue peregrino. E quando eu cheguei, chegou junto comigo uma senhorinha, que aparentava ter uns 80 anos, mas muito frágilzinha. Não pela idade, que a gente sabe que hoje, 80 anos, tem gente que está aí muito, muito melhor que eu. Mas ela era muito frágilzinha, com uma mochila grande. Eu subi a mochila dela os 2 andares e vi que era mais pesada que a minha. Ela ficou num beliche 2, assim, do meu lado, e eu reparei que tudo ela escrevia num caderno. Ela tirou um caderno grande que pesava a mochila dela, e eu fiquei muito curiosa. Então, se ela conversasse comigo, ela ia lá depois e anotava no caderno. Se ela conversasse com você, ela anotava no caderno. Ela desceu para o jantar, ela subiu, ela anotava no caderno. No café da manhã, eu dei a sorte de ela sentar no meu lado, e eu falei, olha, eu sou escritora, eu sou jornalista e eu daria tudo para ler o que você escreve no caderno. Queria entender o que você escreve, né? Porque carregar um caderno pesado assim. E aí ela falou, eu escrevo no meu caderno porque eu não quero esquecer o que é viver. E aí eu entendi, por tudo que ela já tinha dito, porque assim, se você falava com ela, ela perguntava, como é seu nome? Eu falava, Elaine. Ela, muito prazer, mas eu vou esquecer. Ela falava com todo mundo. E aí eu entendi que ela estava no princípio de Alzheimer, né, e depois conversando com ela, e ela estava fazendo o caminho e anotando para não esquecer o que era viver. Então isso me marcou demais, assim. E no outro dia eu segui, como todo mundo segue, ela veio num passo mais tranquilo e eu não encontrei mais. Mas eu já enxergo a Elizabeth como uma alma do caminho, né? Essa história de livro, de filme, né? Vai virar, com certeza. Alguma outra interação que chamou a atenção, assim, que marcou? Tenho. Um dia, numa caminhada, era um domingo, e no domingo as coisas não abrem no caminho, né? E eu não sabia, então eu estava com sede, eu estava com fome, eu já tinha caminhado uns 20 quilômetros, eu estava muito cansada. E no meio da mata, assim, sempre tem peregrino, tá? Em alguns poucos momentos você está sozinho, e eu estava sozinha neste momento. E eu falei, gente, eu não estou mais aguentando andar, eu estou muito cansada, eu estou com sede. Sempre tinha água, mas tinha acabado a água. E aí eu ouvi um assovio, e o assovio era assim... Óbvio que eu não sei assoviar, mas era aquele hino, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Veio do nada, no meio da mata, esse assovio. Falei, Jesus, não estou entendendo, mas nem sou uma pessoa tão religiosa assim. Eu falei, não estou entendendo, mas tudo bem, você está subindo, ok, eu vou seguir. Tipo, pareceu para mim, tipo assim, vai, que você ainda vai. E fui. Quando chegou na frente, que eu parei, que eu sentei, veio um moço assoviando a música, e eu não tinha visto. Era uma pessoa do Vietnã, que chamava Simon, e estava fazendo o caminho com a família dele, mas ele estava na frente, até as famílias andam, você anda no seu ritmo.
Aí eu falei com ele, olha, muito obrigada, o seu assovio para mim foi a voz de Deus, me dando uma força para continuar. E botei no meu Instagram, falei, gente, olha isso que aconteceu comigo hoje, foi muito maravilhoso e tal. E as pessoas, não acredito. No outro dia, Simon passou por mim de novo no caminho. Eu falei, Simon, olha só, eu postei, as pessoas estão acreditando, estão achando lindo, alguém não está acreditando. E aí ele assoviou para mim, de novo, para eu poder gravar, e eu postei no meu Instagram. Então foram, assim, 2 momentos que são muito mágicos no meu caminho. Agora, Elaine, percepções que você teve durante a caminhada, e aí eu pergunto, como é que a Elaine entrou nessa jornada e como é que a Elaine sai de uma experiência como essa? A minha percepção, assim, principal é que eu não sou nada porque eu sou igual a todas aquelas pessoas e, ao mesmo tempo, eu sou tudo porque eu sou igual àquelas pessoas, sabe? Porque lá você é exatamente igual ao outro, você é um peregrino. Ninguém sabia quem eu era, ninguém sabia o que eu fazia, ninguém sabia se eu era pobre, se eu era rica, se eu era... Ninguém sabia. Então, isso foi muito importante para mim. Muito importante para mim saber que eu sou muito mais forte do que eu imaginei, porque eu fui sozinha aos 50 anos, eu achei que tinha momentos que eu achava que eu não ia conseguir, teve hora que eu chorei, teve hora que eu morri de rir, e eu cheguei ao final. Então, eu sou muito mais forte hoje do que quando eu parti para fazer o meu caminho de Santiago. O que mais? É muito forte o poder de sonhar e saber que ninguém tem que entender ou compreender ou apoiar os meus sonhos. Porque antes de ir, muita gente falou, mas você vai pagar para andar, para dormir mal, sabe, para comer mal, para... Então, as pessoas não têm que entender. E você pode realizar, talvez não agora, mas uma hora você pode. Pois é, eu vou sair um pouquinho do lado peregrina Vamos. E entrar no lado escritora, né? Opa. Você publicou o livro A Jornada de um Mestre, Sim, né? Que você tá trouxe aqui. aí, ó. Sim. Né? Que narra, né, histórias de professores comuns, mas que fazem trabalho extraordinários, né? Em prol da educação, né? Sim. E aí eu quero saber o seguinte, né? Essa jornada espiritual que você fez no ano passado, né? Tem chances de se transformar também no livro? Sim, eu já saí para o caminho com a intenção de escrever um livro. E eu vou escrever, só que de uma maneira diferente. Eu ia falar sobre o caminho, mas agora o meu foco são as pessoas do caminho. Porque gente que faz, né? É a gente que faz, os professores que fizeram, os peregrinos que fizeram. Então vai ser sobre as pessoas do caminho. E não a jornada da Elaine? A jornada da Elaine é a jornada de todo mundo, não só no caminho, mas no dia a dia, assim. As pessoas perguntam muito, o caminho de Santiago é mesmo tão mágico quanto as pessoas dizem que é? E eu falo que é, porque a gente está com o olho, o coração aberto para enxergar. Mas no dia a dia também é mágico, só que a gente não para sentir e perceber. Pois é, o que você falaria para uma pessoa que pensa em fazer esse caminho, mas está em dúvida, tem algum receio, enfim, que mensagem você deixaria para essa pessoa? Se for uma vontade muito grande, se for um sonho, se for uma meta, vá, porque não é perigoso, não é difícil, é bem difícil, mas a sensação que você tem quando chega no final, ou a sensação que você tem no dia a dia mesmo, convivendo com aquelas pessoas, vivendo coisas que você nunca vai viver em lugar nenhum como aquilo, não tem igual. Então, se for um sonho, se for uma meta, vá. Tem muitas pessoas que vão pelo religioso, né? Porque é uma peregrinação que começou como uma peregrinação religiosa. Na Catedral de Santiago estão as relíquias de São Tiago, que era um dos apóstolos de Jesus, então começou como religião. Hoje também é muito de autoconhecimento e tem pessoas que vão pelo turismo, que vão fazer a caminhada e tudo. Por isso a gente tem, inclusive, aqui a credencial do peregrino, que você vai carimbando em cada lugar que você passa para mostrar que você está numa peregrinação. Porque como a hospedagem é tipo 5 euros, 10 euros numa hospedagem na Europa, é muito barato. Então, para evitar que seja só um turismo, você vai comprovando a sua caminhada aqui, que você é um peregrino. Elaine, muito obrigado pela participação aqui no Ponto de Vista, por ter compartilhado um pouco com a gente dessa experiência aí
tão marcante. Eu espero, né, que isso em breve, né, possa estar acessível aí através de um livro para todos nós. Aí eu volto para contar aqui. Com certeza. Muito Beijo obrigada. grande, obrigado, viu, minha querida? Obrigada a você. E eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá.